Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem crê que esta é uma palavra do Senhor para a nossa vida, a vida de toda a igreja, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Queridos, vamos começar entendendo bem o que nós acabamos de ler. No capítulo 6, o versículo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz que todas as coisas me são lícitas. Na primeira parte do versículo, depois de novo ele fala: todas as coisas me são lícitas. Ser lícita significa ser permitida, ser autorizada. Certamente que ele não está querendo dizer que tudo pode, mas ele está falando de coisas que são permitidas pela lei, coisas que são permitidas por Deus, lícitas. Não está falando de pecado. Agora vejam que ele diz que todas as coisas são lícitas, mas na primeira parte do versículo, ele diz que nem todas estas coisas que são lícitas convêm. Porque a gente pode até dar um exemplo. Falar a verdade é lícito, não é, Branco? É correto, é autorizado. Agora, pode ser que falar a verdade não seja uma coisa conveniente, dependendo do modo como você fala, da pessoa para quem você está falando, até do momento em que está sendo falado. Vou dar um exemplo. Se você está diante de um juiz e sabe que ele é corrupto, você não vai dizer naquela hora: o Senhor é um corrupto, porque obviamente você vai ter consequências disso. Mas vamos para exemplos práticos da nossa vida. Uma coisa muito comum: conversas, discussões entre pessoas. Vamos falar de marido e mulher, vamos falar da vida conjugal, né? Muitas vezes o marido é meio devagar, vamos dizer assim, lento para determinadas coisas. Às vezes ele mesmo sabe que tudo bem. Então, se a mulher, numa hora ali de discussão, disser para ele assim: como você é lento, mas será que é conveniente que essa verdade seja jogada dessa forma? Porque certamente vai ter uma reação, algo que não vai ter fim. Estou dando exemplos, né, que faz entender a primeira parte do versículo. Agora, o problema começa na segunda parte do versículo, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer muitas coisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí a gente precisa entender que mesmo coisas que não são pecado, podem ser perigosas. Elas podem representar um perigo para a vida. E onde está o perigo? Está no fato de que algumas coisas podem vir a dominar uma pessoa. Dominar. Não é isso que nós estamos lendo aí? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A gente precisa entender que quando quando uma pessoa é dominado por uma coisa, o que de fato aconteceu? O que significa ser dominado? Significa que alguma coisa tomou o governo.
O pior é que muitas vezes a pessoa nem sabe que está acontecendo isso, mas tem alguma coisa dominando a vida dele. Quando a gente pega lá o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, Deus cria todas as coisas, cria os animais, e quando cria o homem, Ele dá a seguinte ordem: que o homem domine sobre tudo, sobre os animais, sobre os peixes, sobre toda a criação. Então, amados, nós fomos feitos para dominar, e não para sermos dominados, nem para sermos dominados por alguém, e muito menos para sermos dominados por alguma coisa. Todos os que conhecem um pouco do Evangelho sabem que nós devemos entregar o governo da nossa vida para Jesus. Quem sabe disso? Faz um sinal para mim. Que Jesus deve estar à nossa frente. Ele é o nosso general, Ele é o nosso rei. A Ele nós podemos entregar o domínio da nossa vida. Não é bom nem quando a gente se põe nesse lugar. Ontem foi falado muito disso, né? Quando o eu domina, e você então passa a fazer somente as coisas que você quer, que você entende que é certo. Isso é muito ruim? É ruim. Mas nesta palavra de hoje, a situação é ainda pior. Porque a pessoa perde a autoridade, ela perde a opção de escolher. Ela até entende que determinada coisa é certa, ela sabe o certo a fazer, ela muitas vezes até deseja fazer o certo, mas isso não é suficiente, porque ela está sendo dominada por alguma coisa. E quando alguma coisa domina a pessoa, ela entrou no lugar que deveria ser de quem? De Deus. E isso se torna uma idolatria. Quem está entendendo? É coisa boa isso? De jeito nenhum. Por que que tanta gente passa tanto tempo da vida pedindo oração, buscando em Deus, mas que não acontece? Ela acaba sendo dominada por alguma coisa que é mais forte do que ela, e é quando a pessoa diz: olha, eu não queria, mas quando eu não podia imaginar, aconteceu. A frase de quem é dominado é a seguinte: isto é mais forte do que eu. Algo terrível, que não é a vontade de Deus para nenhum de nós. Agora, pior do que saber, do que ter uma ideia, do que sentir que alguma coisa domina a vida de uma pessoa, é saber que isto acontece, como nós podemos ver aí no versículo, quando o apóstolo Paulo diz assim: eu não me deixarei dominar. Não se trata de algo que tem força para chegar dominando. Deixa eu te dizer, nem Satanás não tem poder para dominar a sua vida. O problema está no deixar, porque você deixou, você permitiu. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos saber que nós fomos criados por Deus para dominar. Por isso a importância de entregar nossa vida para Jesus, porque Ele sabe governar a nossa vida muito mais do que nós mesmos. Quando Ele é quem está no comando, você tem aquela liberdade de dizer: Senhor, faça a Tua vontade sobre mim. Senhor, o que acontecer, eu creio que é o Senhor quem está no comando. Mas nós temos que entender que existe um perigo. Ele está falando de coisas permitidas, coisas que a gente faz achando que são certas. Porque se o apóstolo Paulo tivesse escrevendo assim aí nesse versículo: olha, todas as coisas ilícitas são inconvenientes, todas as coisas ilícitas te dominam, ele estaria falando de adultério, ele estaria falando de pornografia, ele estaria falando de roubo, ele estaria falando de ambição, de egoísmo, mas ele não está falando dessas coisas aí. Determinadas coisas,
elas sim são permitidas, mas elas precisam ter um limite. Você precisa dominar sobre elas. Vou dar exemplo aqui. Comer. Comer é permitido? Sim, claro que sim. É pecado comer? Não, não é pecado comer. Mas se você comer compulsivamente, tipo, para tirar estresse, você tem que comer muito chocolate, o que vai acabar acontecendo? Vai ultrapassar aquele limite do que é lícito, e aí se torna um pecado. E pode ser que isso domine muita gente. Vamos falar de outra coisa aqui muito lícita: trabalhar. É claro que trabalhar é permitido, é até aconselhável, é algo muito bom. Mas quando o trabalho de uma pessoa acaba sendo um determinante das coisas que a pessoa faz ou deixa de fazer, ele vai acabar se tornando uma idolatria, porque ele vai acabar sendo aquilo que domina a pessoa, aquilo que determina quando ela pode fazer. Não, nesse dia eu não vou poder, porque eu estou com a cabeça cheia, porque eu tenho muita coisa, e aquilo começa a tomar o espaço que é de Deus na vida. Uma pessoa dominada pelo trabalho. Ela não pode participar de um estudo por causa do trabalho. Ela não pode vir aos cultos porque tem trabalho, porque está cansada do trabalho. Mesmo que não seja o horário do trabalho, mas está cansada porque trabalhou demais. Ela está envolvida com muitas coisas, a mente dela está girando em torno daquilo que acontece no trabalho, ao ponto de determinar, de dominar. Quem está me entendendo, faz um sinal. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A tecnologia, irmãos, é algo que eu particularmente admiro. Sim, eu sou aquele velhinho tecnológico. Gosto de aprender tudo o que vem em termos de tecnologia. E sei que todas as coisas podem ser usadas para o bem e para o mal. Ah, pastor, esse negócio da inteligência artificial está matando muita gente. Eu costumo lembrar que Caim matou Abel com uma pedra. Não tinha tecnologia nenhuma nisso. Tudo depende de como você usa. Então ela pode te facilitar, ela pode te instruir, ela pode te atualizar, ela pode resolver um problema teu de documentos, problemas jurídicos, problemas com banco. Você pode fazer muita coisa através da tecnologia, sim ou não? Agora, se você ficar bitolado e dependente dela, se você não consegue mais viver sem estar com o celular na mão, você não consegue mais fazer nada, você não consegue raciocinar mais se você não perguntar para o Google. Então, irmãos, isso o que é? Isso é se deixar ser dominado pela tecnologia. E ela então passa a ser algo que domina a tua vida. E certamente não pode fazer bem. O crente tem que entrar nisso? De jeito nenhum. Use, mas use com sabedoria e domine sobre isso. E não o contrário, não se entregue. Tem gente hoje sofrendo porque postou alguma coisa aí no Instagram ou no Facebook e ninguém curtiu. Aí a alegria dela está girando em torno disso. A identidade dela está nisso. E essas coisas, quando elas dominam, elas roubam a identidade, elas trazem tristeza, elas enfraquecem a fé. O dinheiro é pecado, irmãos? Dinheiro é? Claro que dinheiro não é pecado. Como nós fazemos a obra de Deus sem o dinheiro? Como nós nos alimentamos sem o dinheiro? Como nós nos vestimos sem o dinheiro? Como estudamos sem o dinheiro? Explica para mim. Mas quando o dinheiro se torna uma obsessão, quando ele passa a ser o determinante, tudo gira em torno do dinheiro. Você não consegue conversar com a pessoa sem que ela tenha uma referência sobre o quanto ela vai ganhar, sobre o quanto aquilo vai trazer
para a vida dela, o dinheiro passou a ser um dominador. Isso é o que a Bíblia chama de amor ao dinheiro. E aí? Ficou bom? Não. Mesmo que a pessoa tenha muito. Mas nada pode valer a liberdade que Cristo nos deu através da cruz. A liberdade de escolher, a liberdade de adorar, a liberdade de aprender de Deus, a liberdade de entregar a vida para Ele, a liberdade de poder dizer, eu sou de Jesus. Quem é de Jesus pode dar um glória a Deus agora, pode dar aleluia. Você tem essa liberdade. Aleluia! Você pode dizer onde você trabalha, você pode dizer no meio dos seus parentes, quem está no comando da minha vida é Jesus. Liberdade, a liberdade que o Senhor nos deu, a liberdade de fazer escolhas, de recorrer a Ele em oração, de estar vivendo uma situação difícil, mas poder declarar que não é suficiente para resolver aquela história, que tem que recorrer ao Deus que você serve, que você precisa se ajoelhar diante dEle, que Ele é mais que um rei, é mais que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, mas Ele é teu Pai. Ele disse isso, Ele é teu Pai. Você poder entrar no quarto, encontrar com teu pai e dizer, pai, olha a situação que eu estou vivendo aqui, Deus querido, mas eu coloco tudo em tuas mãos e eu espero no Senhor, quer coisa melhor. Mas você sabe que quando tem alguma coisa dominando a pessoa não tem coragem nem de fazer isso. Um dos primeiros sintomas, vamos chamar assim, dessa doença, né, que é uma doença, ser dominado por alguma coisa, né, um dos sintomas terríveis disso, irmãos, é que você não tem força nem para orar, porque você não se acha merecedor. Vou falar de uma última coisa aqui, lícita, e se alguém aqui não sabia, saiba disso. E se você aprendeu que tomar um copo de vinho é proibido, se ouvir um crente falando isso, deixa eu te dizer que a Bíblia não proíbe isso não. O vinho é lícito também. Você quer saber se Jesus tomava vinho? Sim, sim. Quando ele transformou a água em vinho, era vinho mesmo, não era suco de uva. Mas isto pode não ser conveniente, como por exemplo, eu, sendo pastor, sabendo que no nosso meio tem pessoas com esta fraqueza em relação ao álcool, a bebidas fortes. É óbvio que se a pessoa me vê num bar pedindo um copo de vinho, eu vou estar dando para ela uma porta, uma brecha, um escape para ela também beber. E se eu controlo e ela não controla, está aí o inconveniente. Mas o vinho é lícito, mas a embriaguez não. Então os irmãos estão entendendo que aquelas coisas que a gente pode fazer, porque Deus permite, porque você não encontra um versículo dizendo não pode. Mas estas coisas podem ser transformadas em algo que domina, que passa a exercer um comando sobre a sua vida, e isso é terrível, isso é sofrimento, isso é dor, isso é prisão. O perigo não está naquilo que a gente faz, o perigo está naquilo que domina a gente. Isso é igual quem não pode comer açúcar, tem problema de glicose, de diabetes, não pode, mas não aguenta. E o que acaba fazendo? Vai, para ver o que vai dar. E dá em coisa boa? Não dá. Então, meus amados irmãos, por que a palavra do Senhor está falando assim conosco? Por que ela está trazendo esse alerta sobre esse perigo que existe atrás das coisas permitidas? Porque elas normalmente começam assim, sem a gente perceber. A gente começa a dar concessões, sabe? Vou fazer mais uma vez, mais um pouquinho, e quando vê, aquilo está dominando a vida da pessoa. A pessoa está com a vida travada. Por isso que muita gente não avança no caminho do Evangelho. Por isso que tanta gente abandona a fé. Porque certamente, aquele que está dominado pelo Senhor Jesus,
Não pode abandonar, irmãos. Ela pode até trocar de igreja. Ah, não gosto da igreja do cabeção, porque, sei lá, tem um aí que, meu Deus do céu, né, não sei o que tem, não sei o que lá, esse negócio do curso, esse negócio de formatura, está, nossa, como isso, está terrível. Tá bom, você pode até trocar de igreja, irmão, mas você não pode trocar de Deus. Você não pode deixar que nada te domine. Você não pode deixar que algo fale mais alto no teu coração a ponto de tirar a tua liberdade, a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Então é importante prestar atenção no que acontece com a tua vida. Você realmente faz o que você quer? Ou você normalmente se vê numa situação que você diz, espera, eu não queria isso, mas voltei para esse mesmo lugar. Caí nesse mesmo buraco, tropecei nessa mesma pedra. O que é isso? É algo que está dominando a tua vida. Então, meus amados, veja tudo isso num versículo só. E eu quero, ainda assim, dizer que ser escravo dessas coisas, o dominado perde tudo. E por que ele perde tudo? Porque ele entregou tudo. Se a tua vida está debaixo da graça do Senhor, a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você teme ao Senhor, você tem um anjo que te protege, anjo da guarda. Esse termo não é só católico, você tem um anjo que te guarda. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor. O anjo do Senhor ao redor e o Satanás ao derredor. Ele vai tentar te tomar, mas você tem um anjo te protegendo. Então, quando você sente que ele está querendo tomar alguma coisa tua, você tem que dizer não. E volto a repetir, nós estamos falando de coisas lícitas. Nós estamos falando de coisas permitidas. Porque se for para falar de pecado, aí já está dominado mesmo. Nós estamos falando daquele cuidado que você tem que ter com as coisas que você fala, com as coisas que você faz, com as coisas que você pensa, com as coisas que você usa, como você se expressa, como você se coloca. E você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Dá ouvido para Ele e deixa que Ele te domine. Amém, meus amados? Então vamos lá, vamos ficar de pé agora, já vou encerrar essa palavra. Alguém que tem dito repetidas vezes, eu não sei o que acontece comigo. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, eu já fui. Mas eu não queria isso. Você precisa ser liberto. Você precisa sair das garras desse dominador. Porque lembre-se, o Senhor fez você e te deu uma ordem. É você quem tem que dominar. Por isso, quando nós entregamos a vida para Ele, Ele nos orienta a dominar as nossas atitudes. Mas se você sente que tem alguma coisa roubando suas escolhas, roubando o teu domínio, você sente que enfraquece na fé sem saber por quê, não consegue buscar intensamente porque alguma coisa fala mais alto. E aí, quantas vezes você sente que você não é digno de estar na presença do Senhor? E por que isso acontece? Porque tem algo dominando a tua vida. Então eu quero convidar você para uma oração nessa hora. Se você está recebendo essa palavra, está aí num só versículo. Deixa eu dizer uma coisa que é libertadora. Uma palavra que determina o fim de um domínio sobre você. Até seria bom
que o Isaac colocasse, é o Provérbios 28, 13. Se tem um versículo libertador, está aí, Provérbios 28, 13. Eu quero que você preste bem atenção nisso. O que encobre as suas transgressões, e aí não fala apenas de pecado, falam das entregas, daquilo que você deixou. A palavra diz: eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Não tem nada que vai me dominar, nada, eu não vou deixar. Mas se você sente que isso aconteceu de alguma forma, fazendo coisas permitidas, então esse provérbio é para você. Você não deve encobrir isso. Você não deve guardar isto só para você. Veja que versículo claro. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aí você está buscando prosperidade no trabalho, aí você está buscando prosperidade na família, prosperidade nos negócios. Mas a palavra do Senhor diz: se você encobrir, você não vai prosperar. Está bloqueada a prosperidade na tua vida. Aí você se esforça, aí você acorda cedo, aí você se entrega para o trabalho, você faz tudo certo, você se envolve intensamente com os seus projetos. Mas se você está encobrindo uma transgressão, você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia. Então é claro que eu não vou te chamar aqui para contar para nós as tuas transgressões. Isso você pode fazer no momento mais conveniente, né? Falando de conveniência, vai ter um momento mais conveniente. Mas se você quiser sair do teu lugar agora, e com coragem, seja homem, seja mulher, porque hoje foi a formatura do homem ao máximo, e muito se falou da coragem que o homem deve ter. Mas agora aqui não tem essa, é homem e mulher. Se quiser sair do teu lugar e vir aqui para frente, nós vamos orar por esta libertação. Amém? Tem alguém que quer vir? Eu quero convidar o Roberto e a Rosângela para vir comigo aqui fazer essa oração. Pode ser, amados? Pode ser? Tá vendo, Rosângela? Hoje não é para abrir culto. Hoje é para orar, né? Por que estou chamando esses irmãos aqui? Por favor, meu querido, venha comigo aqui. Estão se aplicando na área de libertação, tem chamado para isso. Recentemente passaram pelos cursos da IFOL, né? É por isso que eu estou te chamando aqui. Você conhece bem esse versículo, vocês ouviram muito disso lá. É libertador. Olha quanta gente. Eu creio no poder da palavra. Eu creio na verdade da palavra do Senhor sobre a nossa vida. E tem aí um versículo que muda a tua vida. Amém? Carrega esse versículo no teu coração. Nada vai te dominar. Você tem vontade de louvar ao Senhor? Louve. Tem vontade de dar um glória a Deus? Dá. Tem vontade de dizer eu sou de Jesus? Diga. Você tem essa liberdade. Tudo que estiver te dominando. Nós vamos orar agora. Vou pedir para o Roberto fazer essa oração. E certamente, pelo poder da palavra do Senhor, vidas serão libertas e transformadas para a glória de Deus nessa noite. Amém? Amém, Roberto? Curve essa cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor neste momento. Vamos orar ao nosso Deus e nosso Pai. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome neste lugar. Queremos, Senhor, nos render ao Senhor, pedir que pela sua bondade e misericórdia, Senhor, o Senhor toque em nossas vidas nesta noite. Querido Deus, nós não somos nada sem o Senhor, nós precisamos do Senhor em nossas vidas, nós precisamos ser libertos pelo seu poder, precisamos da sua graça, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Livra-nos do perseguidor,
livra-nos de todo mal, Senhor. Nós estamos aqui com um coração disposto a te obedecer, Senhor. Por isso, Senhor, age em nossas vidas, Senhor. Atua com poder, com autoridade. Vai tirando aquilo que não agrada ao Senhor das nossas vidas, Senhor. Senhor, nós estamos aqui indefesos. Nós não vamos reagir ao seu poder, ao seu toque. Nós não vamos recuar, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, em união, orando como igreja, como povo do Senhor. Assim como o Senhor uma vez libertou o seu povo, nós pedimos que o Senhor faça de novo em nossas vidas. Liberte-nos, Senhor. Liberte-nos da escravidão do mundo. Liberte-nos, Senhor, de todos os ataques de Satanás sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te servir, nós queremos ser limpos e purificados para entrar na sua presença, Senhor. Nós, Senhor, estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque nós sabemos quem o Senhor é em nossas vidas. Deus, nós só temos o Senhor. Só temos o Senhor para agir nas nossas vidas, nas nossas famílias, para o Senhor mudar as nossas circunstâncias. Senhor Deus, nós estamos aqui porque sabemos o que o Senhor pode fazer. Que nesta noite, Senhor, os meus irmãos recebam o toque do Espírito, que eles saiam daqui diferentes da forma que entraram, que eles possam ter, Senhor, a certeza de que o Senhor está no meio de nós. Que eles possam, Senhor, ter essa certeza no coração, que eles possam, Senhor, ser livres das amarras do mundo, de Satanás, que eles possam, Senhor, estar sempre, Senhor, com o coração agradecido por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. E é por isso, Senhor, que nós queremos agradecer por tudo que nós aprendemos, por tudo que nós vivemos e por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E por isso nós oramos, agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, agora e para sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus, meus irmãos.